Tandan, tandan, tandan. Tandan, tandan, tandan. Nós estamos aqui no maior papo. Maior papo. Paramos para cantar a introdução aqui da vinheta ao vivo. E aí ouvinte tudo. Cíntia VR na área. 12h18, hoje é terça-feira, hoje é dia, sei lá que dia. Hoje é dia 3. Assim porque é 1, 2, 3. 2, 3, é. Não, e 13 sexta-feira, tô sabendo já. 13 sexta-feira. Teremos 13 do 12 do 13. É bom, é. É bonito. Bom, seguimos de qualquer maneira, sim, né? Eu não sei quem é que tava mexendo, enfim, por isso que eu sei, ia rolar um ensaio, uma coisa, sexta-feira, 13 e tal. 13. Então, a gente estava falando aqui da experiência de ter visto Dogville no sábado, lá no Sábado Literápico. E eu que não tinha visto o filme, fiquei assim, fiquei perplexa, assim, não conseguia falar sequer, fiquei é muito forte, é muito... Bom, do ponto de vista da forma, ele já é surpreendente, né? Porque ele é um filme teatral, assim. Ele se passa dentro de um espaço que poderia ser um palco, né? Já que não tem malabarismo, não tem nada. Não tem a cenografia, é de teatro minimalista. Que só tem a divisória, a porta não existe, mas tem o som da porta. Clique. Né? E, nossa, é muito, muito interessante. Muito interessante. É um filme muito forte, é um roteiro muito bem feito. Achei que foi legal ter visto, foi a segunda vez que eu vi. Sob o ponto de vista do roteiro, porque a primeira vez que eu vi eu ainda não tinha estudado roteiro, nunca tinha lido nada a respeito de roteiro. E agora já foi uma outra visão, né, do filme, assistir como ele decidiu construir a história. E muito obrigado, Café. A maneira magnífica com que ele estrutura tudo, né? O roteiro é dele, Lars von Trier. Pois não sei, sabe que eu acho que sim. Pois é, também não sei. Que eu saiba, sim, vamos olhar. Eu posso ler. Tu pode olhar o teu mais rápido. Sim, tu tá fazendo lance de roteiro lá com o Ismael, ainda tá rolando? Agora estamos de folga até começar de novo. E o que tu pode dizer do roteiro a partir dessas tuas... Ele nos coloca num estado de tensão crescente todo o filme, até que no fim eclode naquele super turning point, é um clímax com turning point, é um roteiro bem hollywoodiano, bem clássico. Agora eu já sei isso. Apesar de ser uma coisa que inova na forma, não é um roteiro bem clássico, que tem início, meio, fim e um final com turning point, bem clássico assim, mas muito bem feito e com muitas coisas plantadas na história que a gente colhe no final, né? Sim. Ela passa comprando 7 figurinhas chinesas, que depois se revelam 7 outras coisas que acontecem no filme que eu não vou contar, mas... 7 bonequinhos. Os 7 bonequinhos chineses, aqueles, né? Ela compra aquelas 7 bonequinhos, ela vai comprando e aquilo por si só é forte o suficiente pra gente não perceber que aquilo tá encobrindo outra coisa. Então aí quando se revela, tem uma outra camada, e daí embaixo daquilo tem uma outra camada, né? Ele é seco na forma, né? Porque ele é minimalista e ele é super rico nas possibilidades de roteirista ele. Não tem um único detalhe no filme que não tenha sido pensado, cada nome é escolhido. Então a protagonista é a Grace, que é a Graça, né? E ela tem mesmo esse papel cristão. E que então a gente vai descobrindo ela como uma personagem que tem uma profundidade, ela tá ali com alegria pagando pecados do mundo. Ela é muito Cordeiro de Deus, assim. Ela é, né? Muito. Ela demora pra sair daquela loucura. Demora, né? Bom, a história dela é toda muito... assim, não se sabe direito de onde vem para onde vai, né? Ela é toda misteriosa. E
Agora passa ali por bocados dignos de uma via crucis mesmo, né? De uma coisa assim de expiação de pecados, né? E pelo menos parece que ela encara dessa maneira. Ela com certeza se comporta assim. Né? Agora... Uma humildade que vai assim, e que assim, né? As pessoas não conseguem agir de outra forma que não maltratar ela. Não, né? Porque é tanta humildade, tanta, que as pessoas maltratam ela. Demais, E aí a coisa vai num crescendo, assim, de... não se sabe o desfecho daquilo, é uma coisa ensandecida, né? E isso é bem... isso é típico de grupos, né? O grupo atua assim, parece que uma estupidez legitima um conjunto de situações estúpidas, porque não, tá tudo bem, porque todo mundo faz. Eu acho que é isso, não sei qual é a lógica disso, né? Tem uma parte que fica assim, né? Depois tem um momento que fica uma justificação do costume, né? É porque sim, o costume. É assim que se faz, Ainda então... tem um certo momento que ele compara com bestiologismo, assim, né? Da maneira como os caipiras transam com os animais, que também é visto como uma coisa comum, né? Tratado com a maior naturalidade, como costume social. Costume social, E aí tá tudo bem, tá tudo no plano da normalidade, né? Tudo é naturalizado e tal. Até que a coisa vai e tem aquele desfecho que é absolutamente surpreendente, né? Aí parece um filme do Tarantino, assim, em 5 minutos, né? Muda. Por isso, esse turning point que vai, assim, mas todo ele é, assim... Todas as cenas, todos os movimentos já foram plantados. É bem interessante. Ela abre as cortinas do carro, isso tem um significado. A conversa que ela tem um significado. A maneira como, enfim... Tudo que acontece naqueles últimos minutos do filme já foram preparados. Sim. Isso aqui é a delicadeza do filme, a maneira como ele foi feito e foi pensado. É incrível. É incrível, Ouvintes, vocês têm que ver, se não viram ainda, né? Porque é uma experiência... quase uma... Eu sei, tem muita gente que acha chato, né? Tem? Muita gente. Que acha Dogville muito chato, que... Sei lá. Acha sem graça. Que dorme, que acha chato, mas... né? Não tem nenhum atrativo, assim... Não tem bombas, efeitos especiais, música tem. Alta. Não tem. Não tem nada, não tem charme e sedução. Ele é seco, É um filme seco. É. Tem muita gente que acha chato, não consegue passar da metade. Sério? Sim. Nossa, eu não conseguia nem piscar. Impensável uma coisa, é verdade. Que loucura. Mas é que não adianta, é um tipo de filme que exige que tu tenha um mínimo de conhecimento base, X... Pra tu se interessar, não adianta. E a gente assistiu depois de uma conversa sobre o Nietzsche a partir da genealogia da moral. Então, fazia muito sentido, né? Tinha todo um nexo bem... Causal. Tinha todo um nexo do que estava acontecendo, que a gente estava falando. Que é isso que eu digo, a gente vai construindo um aparato de conhecimento, talvez, mínimo, né? Alguns conceitos... E a partir disso, assistir Dogville fica com mais camadas ainda, né? É um grande filme. O Lars von Trier é um diretor que tem as suas polêmicas, né? Bem controverso. Um monte de gente que odeia ele pelas coisas que ele fala. Agora ele tem um de sexo explícito. Agora ele fez o Ninfomaníaca com a Charlotte Gainsbourg de novo. Tá. Acho que é o encerramento da trilogia, não tenho certeza. Qual os outros também? Eu não sei, ele faz tudo por trilogia. Dogville também tem mais 2. Dançando no Escuro também tem mais 2. Dançando no Escuro foi o filme mais tenebroso que eu assisti, no sentido de me deu um mal-estar aquele troço. A Björk ficou mal, né? A Björk disse que nunca mais ia fazer cinema, que foi uma experiência pra ela. É terrível. Catherine Deneuve e a Björk. É terrível. Mas enfim, para um realizador isso deve ser a glória, né? Causar todo tipo de... É impossível ficar indiferente à obra dele, né? O cara pode até odiar, mas odiar é uma super... É um super sentimento, né? Mas eu acho que ele tá conseguindo
Ele tá conseguindo produzir coisas realmente... Que fazem diferença, né? Realmente incríveis. Realmente incríveis. E a outra coisa que é uma pilha tua também, que eu tô bem louca lendo o Subliminar do Milojanov. Mas eu tenho dito pra todo mundo. É demais o livro. Porque é um livro mais simples quando era do Bêbado, que hoje não podia dizer pra todo mundo ler. Tinha que o outro era mais difícil. Indicava com algumas recomendações, né? Tipo, pode pular as equações se quiser. Tem questões de estatística, se tu achar muito, né? E aí, pra esse segundo livro, acho que o 9 amadureceu, o editor dele ajudou, colaborou. Então ele teve realmente essa intenção de se tornar mais acessível, enfim, Pode ser. Mas houve uma mudança, sem dúvida, houve uma mudança na forma, né? Agora, o que ele traz ali de referências bibliográficas é, assim, uma pessoa que queira pesquisar que coisa, isso, né? É uma loucura. Cada capítulo tem umas 20 referências de estudos recentes, de pesquisas de clássicos da biologia, da física. A história de como as coisas aconteceram. Isso. Como Darwin, que o fulano veio parar nos Estados Unidos em 1900 e não sei o quê. Como que o fulano... Que estudou isso e não foi bem veio visto, da mas depois Rússia e que não sei o quê. O outro recuperou a ideia. Tem toda uma história também junto, né? Não, e é tão um bom, trabalho né? de pesquisa. Tão bom tu ler alguém assim que é tão fundamentado, né? Não que isso também não seja, às vezes, eventualmente isso pode ser um arcabouço de... Ele se fundamenta daquilo que ele quer transmitir. Claro. Mas é que não importa, porque a experiência de leitura te convence muito. Muito, muito. Ele fala coisas da voz, né? Dessa sabedoria que a gente dispõe, que é a sabedoria do inconsciente e que a gente não sabe muito bem, não dá o devido valor, não confia. Não dá valor e não confia. Então, assim, aquela coisa toda ali tem várias, ele descreve várias experiências feitas por diferentes cientistas em diferentes épocas e todas com a referência ali, blá blá blá. E tem uma que ele fala assim, o quanto, isso me fez pensar bastante assim, o quanto se espera, se tem papéis pré-determinados, assim, a gente tem isso, um molde dentro da cabeça e a gente faz todos os nossos julgamentos e a própria construção da nossa visão de mundo está com esse troço, está ali. Muito dentro. A gente não consegue se desvencilhar disso. Tipo assim, mulheres sabem mais de relacionamentos afetivos do que homens. Aí faz lá uma experiência com computadores. Então são vários jovens pesquisadores e tal que têm que se submeter a certos programas, quer dizer, tem que ficar na frente do computador como se fosse uma aula à distância, mas na verdade ele está sendo entrevistado. Não é bem entrevistado pelo computador, mas ele tem que ouvir certos conteúdos e depois ele tem que avaliar, digamos assim, a performance daquele programa de computador, daquele tipo de conteúdo, da forma como foi apresentado, etc. e tal. Esses pesquisadores não sabem, mas na verdade eles estão sendo observados, né? Eles acham que eles é que estão observando E os conteúdos são absolutamente iguais, são divididos os pesquisadores. Metade deles ouve os mesmos conteúdos ditos por um homem, a voz do computador é masculina e a outra metade é feminina. E eles têm apreensões absolutamente diferentes em relação ao que está sendo dito. Parece que é outra coisa. E eles acham que determinados conteúdos, quando se trata de relacionamentos, são sempre melhor pontuados e melhor avaliados quando é a mulher que fala. É o mesmo texto, né? É o mesmo texto. Da mesma maneira como aquela coisa da lista de palavras, né? A lista de palavras que é dita... Era um homem e uma mulher, uma voz de homem e uma voz de mulher dizendo uma lista de palavras. Não me lembro disso. Que eles depois tinham que recordar a lista de palavras. Não, acho que é antes disso até. Que aí eles recordam palavras, na parte das memórias inventadas, né?
Aí, na hora de recordar a lista de palavras, as pessoas escolhem palavras que não foram ditas e ainda tem certeza se foi dito por uma mulher ou por um homem, mas eu sei que eu escutei. Isso. Né? Toda a parte da memória inventada. É muito bom tem isso. Tem aquela coisa também da memória visual. Esse jogo de palavras, então eles pegam várias palavras que tem meio a ver, assim, algodão, doce, sei lá, pirulito, e as pessoas ouvem. E tem certeza, digamos, açúcar, que sim, não tem açúcar, mas as pessoas ouviram, né? Mas tu tem certeza que foi dita a palavra açúcar, é muito legal. O quanto a gente pressupõe e dá como verdade. O quanto a gente acredita nessa pressuposição. É isso. E fazemos todas as nossas Mas escolhas. O que esse livro ajuda é nos colocar no nosso lugar. Né? Isso. Porque não é que esteja errado, ele mesmo explica isso. Não há como tu lembrar de tudo. Claro. E etc e tal. E a coisa é assim mesmo que é. Não é que... Mas assim, vamos saber que é assim que é, né? O que a gente tem certeza que aconteceu... Não necessariamente aconteceu. Por mais certeza que a gente tenha. Isso que nos coloca no lugar, assim, olha só, né? Pode ser que não tenha acontecido. Não foi isso que tu falou. Cuidado, né? Na hora da discussão. Acusa o outro, né? Eu tenho certeza que tu disse tal coisa. Olha... Veja bem. Vamos assim devagar com esse negócio, né? Devagar com a dor, né? A gente tem certeza que, mas não tem, né? Não tem. Não tem certeza de nada. E também o quanto a gente poderia tentar, pelo menos, fazer um movimento em direção a essa... A nos submetermos um pouco, parar com essa racionalidade que é 1/10, 1/1000º da nossa capacidade e querer achar que não, eu estou sendo racional por isso e eu é que tenho razão. Isso. Não. Que é pela medida de prós e contras, que é avaliando assim, com o processo mental de pensar que a gente está realmente avaliando uma decisão, avaliando uma escolha, ponderando. Sim. Como a gente tem esse elogio à ponderação, né, e a racionalidade. Total. Elogio à racionalidade. A gente tem um culto a isso, né? Um culto à racionalidade. A ponto de quem quem desvia disso é tido como lunático, artista, riponga, loser. Sim, de modo geral. De modo geral, porque o cara não age movido, quer dizer... por esses parâmetros, né? Então ele tá fora. Sim, e a reação das pessoas, de modo geral, assim, é muito engraçado, mas de modo geral, quando eu converso com as pessoas e eu digo que eu não penso, né? Aí me tiram pra louca, doida varrida, que eu... Quando tu diz eu não penso, tu quer dizer o quê? Eu não racionalizo... Eu não penso, por exemplo, em decidir alguma coisa, né? Eu não fico pensando sobre isso. Eu deixo o assunto... Eu deixo o assunto ali dentro. Se eu não sei ainda o que eu quero fazer, qualquer coisa... vamos dizer assim, me convidam pra fazer uma palestra, sei lá, tá? Em Uruguaiana, vamos dizer. Eu não penso nos prós e contras, se eu quero ou não, e se eu não souber de cara, se não vier pra mim a vontade imediata, eu deixo o assunto parado e fico visitando ele de tempos em tempos. Como será que tá aquele tema da palestra em Uruguaiana? Será que, como é que andou isso aí? E assim vai, em relação a tudo. E quando eu digo isso, de modo geral, é visto como uma coisa assim... A louca. Ou mentira, Sim. Ou que é loucura total, né? Mas é que eu não vejo nenhum sentido em pesar prós e contras. Pra mim não faz sentido. Porque eu sei que eu vou estar inventando. Claro. Eu vou estar inventando prós ou contras pra qualquer coisa. Porque é uma perda de tempo. É uma invenção. É uma invenção. Eu vou estar inventando e perdendo meu tempo inventando. Sim. Então faz o seguinte... E depois acreditando na tua invenção e depois tentando convencer os outros. Exato, vou querer justificar ainda por cima. Sim. Então é assim, fica parado. E se eu tenho um assunto que boia, que é merda, né? Boia, vem com tudo na superfície do meu pensamento... e aquilo me toma por completo, alguma coisa, em geral, uma coisa que eu considero ruim, eu julguei ruim, né? Aí eu fico com aquele troço, assim, me assustando e me afrontando e tomando a minha cabeça. Então é muito ruim a sensação, né? Mas eu já sei que isso não faz sentido.
E não é que eu não sinta, ou que eu não vá pensar, ou que aquilo não vai me atordoar. Vai me atordoar. Mas eu sei que eu tô atordoada e não que eu tô preocupada. Que aquele assunto é um assunto sério, de verdade. Às vezes eu não consigo evitar de falar sobre isso repetidas vezes com as pessoas, né? Eu posso falar aí eu falo para pessoas, eu posso falar de novo aquele assunto? Eu falo porque eu sei que é inútil, eu não tô conversando de verdade. A pessoa vai me dizer por que tu não tenta tal coisa ou tal coisa? Eu vou dizer, não dá. Porque eu não posso ser ajudada naquele momento. Aquele assunto, ele tá ali pra ficar ali. Ele tá ali pra ficar. E ele não vai mudar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É um colapso mental. Sim. E eu fico ali esperando passar. Mas vamos dizer assim, a posição é diferente. Eu sei que é, porque eu já me senti o contrário disso. Então eu sei que a minha posição é diferente. Embora eu pense nessa coisa horrível que aconteceu, qualquer um, agora não tenho nenhum exemplo pra dar. Mas... embora eu fique pensando naquilo, em geral me sentindo culpada por aquilo que aconteceu, eu não acho que aquilo tem valor, o pensamento. Por outro lado, tu sabe que aquele pensamento que se apresenta ali loucamente, ele não é relevante. Não é importante, não vai definir nada. Não vai definir pensar, esse é o troço, não vai definir. Só que assim... Só vai piorar a situação. Vai piorar, mas é inevitável, né? Pensar naquele nele. momento, só a diferença é essa, é como se fosse uma submissão a um momento de crise, assim, ó, como se fosse uma cólica renal. É uma dor aguda, tu não tem nada a fazer, tu te submete àquilo e fica esperando. E não o contrário, né? De eu tô com um problema que tu não pode imaginar, o meu problema é grave, todas aquelas coisas. É muito mais uma opção de deixar passar, assim. Eu tenho feito isso como exercício cada vez mais. Muito cada vez mais. Às vezes o problema me convence que ele é verdadeiro. É horrível. E quando passa a história, eu digo, não acredito, eu acreditei no problema. Tá, mas só um pouquinho. Há problemas verdadeiros. Sim, não. O que não há é soluções racionalizadas que deem conta desses problemas. Sim, mas vamos dizer, o problema se torna como um problema mental. É esse problema que eu tô falando, não um problema real. Entendi. É um problema, se torna um problema mental. E ele às vezes me convence que ele merece ser pensado. Pesado, ponderado. Racionalizado. Isso é uma invenção. Eu sei que isso soa radical para as pessoas. Soa, claro, porque a gente tem toda uma educação nesse sentido. É muito forte. As pessoas acham isso extremamente radical. E aí a pessoa vai pensar, mas como é que tu resolve os teus problemas? Eu não sei. Eu não resolvo, eles se resolvem. Eu não sei como é que eu resolvo os problemas. Não tenho a menor ideia. Mas tem uma hora que vem uma vontade explícita pra mim. E essa vontade é a vontade que eu vou atender. Ela não é racional. Eu posso justificar ela, mas ela... Sim, pode fazer todo um discurso. Mas eu sei que ela não é racional. É uma coisa de atender, né? É uma conversa louca. As pessoas devem achar tudo uma coisa louca. Vocês estão achando que é tudo muito louco. É tudo muito louco. É atender um chamado, é quase isso. Mas, porra, a gente conseguir ter contato com essa sabedoria... e entender a força e a potência disso, eu acho que acho que dá pra mudar a vida da pessoa. A gente muda. É uma inversão incrível da ocupação mental para o esvaziamento. É uma transformação muito grande. E não é o fim do pensamento, é só o pensamento num volume bem mais baixo. Ele tá ali, claro. Ele faz o volume muito baixo. Ele não tem o peso que ele teria numa outra situação. Que já teve na minha vida. Bom, que é. Não tem mais. É muito de treino, assim, muito de treino. Ele vem e tu crau. Não, tô pensando. Não significa, né? Eu tenho, e os dias que eu não tô bem, eu escuto claramente, eu tenho uma voz em off, assim, né? Ou mais de uma, claramente, revisando o que eu tô falando, ou revisando o que eu tô fazendo. É um revisor. É um inferno. Revisor automático. É um revisor, é um negócio, assim, horroroso. E quando eu falo da voz em off, as pessoas em geral identificam. É disso que tu tá falando? Sim, é disso que eu tô falando. Aí a pessoa diz, eu tenho isso o tempo todo. Eu sei. Né? Eu tinha. O tempo inteiro pensando. Revisando. Pensando no que acabou de fazer, ou no que acabou de fazer, ou no que vai fazer daqui a pouco. Sim.
um dos dois. Tá, né? sempre lá ou aqui. E o que acabou de falar é sempre crítico, né? Uma coisa impressionante. Sim. Não é se elogiando, é a crítica, né? Eu não devia ter dito isso pra ela, não devia ter dito isso na rádio, eu não acredito, sabe? Umas coisas assim. E aí ela ficou com aquela cara, eu devia ter dito tal coisa. O retrovisor, assim, né? O tempo todo. Retrovisor inútil, né? E se dá um poder, né? Se dá um poder de mudar a realidade. Se eu tivesse dito tal coisa, as coisas... Tudo seria diferente. As coisas seriam favoráveis. Nossa, é muito maluco, né? Assim, tomar contato com isso, com o tamanho da gente, com o jeito que a gente leva as coisas e o quanto a gente acredita em ilusões, né? De racionalidade, assim, porque dá uma... Aparece assim, um gráfico é sempre mais respeitável do que um poema, né? Mas as pessoas tendem a acreditar no gráfico. Seja lá o que for. É verdade. E tem isso que tu falou, eu acho fundamental, né? Como a gente acredita em ilusões de racionalidade, que a gente poderia dizer até ilusões de realidade. São realidades completamente ilusórias. Que a gente jura que são reais. Tem certeza que essa é a realidade. Isso aqui isso que é legal desse livro, né? É legal porque o Miladinov combate isso com evidências, daí nos ajuda a olhar de uma outra maneira para isso, e não dito por um hippie ou um budista ou uma coisa religiosa, espiritualista, não sei o que. Não, é racional, é assim, sabe? O cérebro, quer dizer, ele fala ali muito da a necessidade do esquecimento, né? Como assim, a gente não pode dar conta de todos os dados e informações que a gente está captando o tempo todo. E as decisões que a gente está tomando o tempo todo. Um pouco vai no automático, mas a gente não teria condições. Então, assim, é muito importante, realmente é uma função fundamental o esquecimento. E esse piloto automático que te deixa mais... livre, solto, né? Bem mais intuitivo. Bem mais intuitivo. E essa coordenação automática, enfim, isso Nietzsche falou em 1876. Só que é claro, como o jeito que o Nietzsche fala é meio poético. Quantos anos levou para a ciência chegar à mesma conclusão e quantos homens foram necessários afirmando a mesma coisa até a gente não, olha só. Com 1000 experimentos. Esquecer não é um defeito. Tá. Né? Em primeiro lugar, esquecer não é um problema nem um defeito. Não, inclusive é absolutamente necessário. Ao contrário. A função necessária de esquecer. É um conceito revolucionário, porque a gente quer lembrar de tudo. Sim. E a gente se xinga e se julga quando esquece as coisas. Isso. E a gente se gosta... Uma das coisas que as pessoas mais falam é problema de memória, coisa de não estar conseguindo, né, se concentrar em tudo que gostaria, e etc e tal. E a gente não percebe que, tem um preço, é assim que funciona. Se eu estou esquecendo, é porque eu precisei esquecer. Fui eu que esqueci. Ativamente eu apaguei essa informação da frente das outras, né? E isso não é uma decisão... racional, consciente. Ainda bem, né? Que não é uma decisão racional. É uma decisão anterior à racionalidade. Então isso é o que o Miladinov mostra e que o Nietzsche falou em 1876, quer dizer, é complicado, demora pra gente escutar as coisas. Demora. E precisa ser explicado por uma via racionalista. Claro. Tem que ainda ter que seja toda uma aprovação científica a respeito. Claro. Porque senão é um delírio de um louco, né? Que era o que se dizia dele. Dele, né? Então, cara, é muito estimulante ler isso e te tira muito de um lugar, assim, sei lá, de que tá tudo acomodado, né? Assim, tá tudo certinho, ó. E a gente tem muito isso, assim, de... elogiar e admirar as pessoas que conseguem manter uma memória quase de elefante, assim. Não sei por que dizem que elefante tem memória. E uma conduta
previsível, né? Conduta previsível e constante. Constante, é claro. E esse é o... Esse é o modelo de gente admirável. Homem confiável. Homem confiável. E aí é que isso é o que o Nietzsche provoca, né? Quando ele diz que é uma memória da vontade. Ou seja, não é uma vontade, é que tu te lembra sempre de ter tido aquela mesma vontade. Daí, nesse sentido, seria um elefante, né? Sim, e aí tu repete aquilo. Fica repetindo sistematicamente aquilo e não há nenhuma consulta à vontade. Se a vontade mudou para que ela estaria indo, ou não há uma modificação. Não, eu acho que não há nem a possibilidade de se pensar que há uma vontade. É só um cumprimento. É um cumprimento de tarefas, assim, né? Aquela execução contínua. E que a gente ambiciona. A gente quer olha como o que eu mais escuto no consultório é esse problema da desobediência, né, pessoal. Ou seja, eu me dou ordens e eu não obedeço. Eu não obedeço as minhas próprias ordens. Eu não obedeço minhas próprias ordens. É o que eu mais escuto no consultório. Eu não sou como eu tinha que ser. Eu tenho tentado arduamente ser o que... através de punições, gritarias internas e brigas. E eu não me comporto, é impressionante, eu continuo não fazendo o que não eu acho fazendo que eu o que eu acho que eu devia fazer. fazer. É uma loucura isso. E a proposta que eu faço que é bom, então vou fazer o seguinte, quer saber, a gente desiste então. Vamos fazer outra coisa. Acho que 70% vai embora daí. 70% procura outro terapeuta. Se tu propõe um outro jeito de agir. Claro, porque a pessoa quer agir daquele jeito e ela tem certeza que aquilo é melhor pra ela. É esse que é o negócio. E aí questionar isso é questionar tudo. Tudo. E eu sei que se ela passar por esse processo vai ser revisar e questionar tudo na vida. Então, uns 30% acho quer. Topam a parada. Topam a parada. Que coisa, né? O resto quer... Assim, uma medicação que me deixe mais atento, ou uma medicação que me ajude a lembrar mais das coisas, ou a ser mais organizado, ou a terminar aquilo que eu quis fazer há 10 anos atrás. E que eu não terminei. Que eu não quero mais, mas eu preciso uma agora... Uma medicação que me faça querer aquilo de novo. Que me faça querer aquilo que eu quis há 10 anos. E que agora vai fazer 10 anos que eu tô nessa empreitada. Agora eu vou até o fim. E agora eu tenho que ir até o fim. Já paguei, né? Tipo assim, paguei. Não é. O cara pagou, tá uma merda. Ele foi pra cá, aquele assunto, né? Não, o cara foi pra Cancún. Chegou lá e dizia, é uma merda, pá, um troço, um lugar horroroso, uma gente chata. Odiei. Ah, mas eu vou ficar aqui 10 dias porque eu já paguei. Eu já paguei, vou ter que ficar. Vou ter que ficar. Pelo amor de Deus. É muito... É forte isso. É forte, né? É como comer a comida que não tá boa, mas tu já pagou também e tu nem tá mais com fome. Mas já acabou a fome, mas tem que comer até o fim. Tem que comer até o fim. Essa é a memória da vontade. Isso que a gente tá falando é essa impossibilidade de esquecer. Eu queria e esqueci que queria, agora eu quero outra coisa. Não, e estar atento para esse esquecimento e mais valorizar e aceitar essa coragem, porque mas aí tu vai ficar mudando o tempo todo. Pois é, então inclusive sabe o Raul Seixas, sabe a metamorfose ambulante, sabe o Raul? Então só que tem essa, que vai dar muito mais trabalho, mas é uma coisa que é engraçado, porque a gente vai fazendo e de repente aquilo se torna um gesto oco de intenção. Aí uma hora a gente olha para aquilo e o que eu tô fazendo aqui mesmo? Tô aqui, não tem nenhum sentido. Como isso acontece? Casamentos principalmente, né? Tá lá, depois de não sei quanto tempo, aí de repente tu acorda e... Por que é mesmo que a gente tá junto, casado, morando aqui? É uma... Dá um despertar e... Nossa, eu acho que não vai mais dar pra ficar junto. Tá oco, né? É só o gesto voltar para casa, o gesto ligar para o companheiro, o gesto sair com a pessoa no fim de semana ou não sair no fim de semana. É só o gesto, não tem mais nada dentro. É uma repetição de um padrão que já foi já foi à vontade. Já foi à vontade. Agora é uma lembrança daquela vontade. É. Não é mais à vontade. Né? Isso é um negócio dificílimo. É difícil, né? Ter coragem pra olhar isso e
porque implica dá uma insegurança, né, de ter que, se eu for acertar todas as minhas vontades, eu vou... eu não sei o que vai acontecer na minha vida, porque eu não vou querer ficar aqui, nem ali, nem ali, nem lá. E aí... Mas essa é a equação que a gente tem que fazer para tornar possível as vontades. Porque também não é... A gente não tem esse poder de imprimir a vontade a todo momento. A gente não consegue, mesmo que tente. Não vai conseguir. Porque a nossa vontade implica outras coisas. Implica ter dinheiro para as coisas que tu quer executar. Implica outras pessoas dentro dessas vontades que a gente tem. Implica a vontade do outro. Implica um monte de coisa que mesmo que a gente queira imprimir a vontade a cada momento, não consegue. Não consegue. Então é uma equação, assim. Bom, eu tenho essas vontades, né, implicam tais e tais coisas, mas a diferença é como eu faço para cumprir ou executar ou chegar a construir essas coisas que eu quero. Então tem tudo isso entra em jogo. Por isso que é muito mais fácil ficar na memória da vontade. Aquilo já se tornou possível. Vai repetindo. Eu fico executando. E ainda sou reconhecido pelos outros por ser tão confiável. Isso. Socialmente é muito mais gratificante, né? Essa coisa do comportamento social também me impressiona muito ali no livro, a coisa dos vários animais que são observados em laboratório, macacos, ratos, não sei o que, blá blá blá. E então, assim, a sociabilidade deles é bastante influenciada ou, digamos, determinada pelos níveis de um hormônio X, da ocitocina, não sei o que, e um outro, e não só da presença desse, é um hormônio, né, quanto dos neurotransmissores que possibilitam a absorção disso, não é isso? Porque não adianta ter o troço e não ter recepção. É isso. Então, é impressionante. Mesmo assim, entre mulheres e homens, machos e fêmeas, que a fêmea desenvolve mais laços afetivos com as crias em função dessa ocitocina que aparece no processo de amamentação. Muito. A ejeção do leite é toda a responsabilidade da ocitocina. Tu vê? E no orgasmo. E no orgasmo, Por isso que tem a piadinha da mal comida, né? Que é a mulher um nada sociável, né? A mulher nada sociável é a famosa mal comida, é a megera. A megera é a mal comida, claro. Mas isso numa observação, né? Sim. Intuitiva, empírica, talvez, sei lá, dos níveis de ocitocina. É verdade. Que de alguma maneira meio que a gente reconhece. Dentro daquela coisa do não consciente. Não consciente. Tu olha e fala, essa daí. Essa daí. Né? E é isso que quando a pessoa não está associável. É bem isso. É bem isso, né? Que coisas. É muito louco. A gente sabe das coisas. A gente sabe, mas não acredita que sabe, não dá valor e prefere, então, os esquemas, quadros, gráficos e planejamento. Né? Porque, assim, eu vou trabalhar até os 65, daí eu vou passar 5 anos em Cancún, depois eu vou pra Toscana e, sabe, tá tudo planejado. Eu vou ser feliz. E vou ser feliz. Lá na Toscana. No sol de Toscana. Porque até lá o meu projeto é trabalhar para ser feliz depois, né? Como assim, né? Que coisa louca. Essa ideia do sacrifício, né? Como uma coisa na falta de uma vontade de se responsabilizar pela própria vontade, a gente opta por se sacrificar. É complicado isso, teoricamente todo mundo compreende, mas no dia a dia pouca gente compreende isso, de ficar observando assim e vendo os sacrifícios que a gente faz para nada, só por um problema de não assumir a vontade, de não ter coragem de assumir a vontade. Então vai botando o sacrifício, quer dizer, projetando para o futuro um planejamento assim exaustivo e deixa de reconhecer o que realmente quer porque eu não quero assumir a responsabilidade disso. Então é assim,
Eu não quero assumir o que eu tô fazendo e o que eu tô decidindo fazer. Eu não quero assumir a consequência das coisas e dizer, não, isso aconteceu porque eu quis. A gente prefere não ter escolha. Sim, claro, eu não posso. A gente prefere não ter escolha. Claro. E esse problema nos leva... por exemplo, economizar dinheiro. Vamos botar assim. Economizar é sempre bom, todo mundo acha bom. O tempo todo. Quer dizer, não há uma lógica, mas é uma coisa que simplesmente parece sempre uma ideia melhor do que gastar o dinheiro. Parece. Porque... É uma coisa assim, ó, se eu não tenho, eu não gasto dinheiro. E eu não compro uma coisa, principalmente se é uma coisa para o meu prazer, tá? Eu fazer isso é um pecado. De vez em quando eu gasto uma coisa ou outra a mais com culpa, portanto, então eu ponho no cartão de crédito e aí, portanto, eu me ralo depois, que é pra ver se eu aprendo a não gastar coisas pra mim, pro meu prazer. Tô usando um exemplo assim, banal, que as pessoas vão me atacar e vão dizer assim, que não tem dinheiro, tô com esse troço, tá bem. Tá. É que não é nesse sentido, eu quero dizer na intenção do ato de gastar dinheiro. Não vamos entrar na seara do tem dinheiro, não tem dinheiro, tu fala isso porque tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é isso. É pelo simples exemplo, né? Mas todo mundo se sente melhor economizando. Todo mundo. É assim um padrão. É uma coisa que a gente se sente fazendo a coisa certa ao guardar o dinheiro ao invés de gastar. Esse é um exemplo, assim, típico da questão da sensação de segurança. Através do sacrifício. Sim. Eu não me dar isso agora me garante coisas para depois. Esse raciocínio é o tempo inteiro, assim. A gente não solta isso. Então é uma coisa que em termos de mercado vem várias teorias depois, várias teorias da abundância, teoria do não sei o que, teoria do não sei o que lá, que é assim, ó, vamos ajudar o povo a gastar o dinheiro, porque se o povo não gasta o dinheiro não circula e o país não cresce. Sim, a economia não roda. Então teve que haver toda uma movimentação, uma desconstrução disso para estimular as pessoas a consumir. Porque todo mundo entrou numa coisa de que ninguém podia gastar. E a economia foi travando, mas é óbvio. Claro. Só que quando eu digo isso, as pessoas pensam, não, é verdade, claro, mas se ninguém gasta, ninguém tem dinheiro. A única maneira do dinheiro circular, existir mesmo é através da circulação. Sim. É uma coisa que demorou assim pra gente compreender no Brasil que precisava consumir coisas. Que uma própria questão de autoestima, eu posso comprar alguma coisa. Eu posso ter uma televisão maior, ou uma geladeira, ou uma coisa que o povo demorou para começar a agir nesse sentido. Sim, no país. Mas o povo também não tinha dinheiro aí, agora vem eu com aquele argumento. Não, era o problema da inflação, né? Além da... tá. E tu vê... Agora conseguiam parcelar. Sim. Daí começaram a descobrir que eles tinham dinheiro, poder de compra, né? Sim. Mas não que não tivessem antes. Tinham, mas era um problema de estima, não. Claro, era mais pobre o país também há anos atrás, claro. Mas vamos dizer, na medida em que o dinheiro foi entrando, também teve um problema da população de gastar o dinheiro, soltar. E eu acho que nesse sentido, eu posso estar falando uma besteira, mas mesmo assim, o investimento básico, primordial da maioria das pessoas é a famosa poupança. Aí quando houve aquele confisco e hoje qualquer pessoa que não entenda nada de economia, minimamente, mal consegue lá pagar as contas lá, sabe que poupança é uma merda, que o troço não rende, inclusive. É só uma atualização mínima do dinheiro. E às vezes nem chega a atualizar. Não chega, porque é uma mentira que não tem inflação. É uma mentira que não tem inflação. Só que a poupança, a poupança acredita na inflação, que dizem que tem. Então tu só perde dinheiro. Tu só perde. Entendeu? Então isso também me parece ser uma estratégia para que as pessoas não poupem. O que tu vai botar ali? Então compra. Entendeu? Porque se essa é o investimento básico da maior parte da população. É que essa coisa do, assim, ó, tudo vai ser relacionado a isso, então por isso que é olhar, não é uma teoria, é um modo de execução das coisas que não é visto com bons olhos como uma coisa sensata e racional. Porque eu acho a mesma coisa com a saúde. Então é assim, a gente tem um monte de preceitos
mas que se a gente for levar tão a sério, é um inferno, porque não se sabe disso, do que se diz da medicina, dos cuidados com o corpo, que é uma coisa assim, em primeiro lugar, inexecutável, né? Que já nos coloca numa posição de culpa imediata, mesmo Sim, que não tu consegue, queira, ou tu enlouquece totalmente, né? Tá. Então a gente opta por algumas coisas que sejam agradáveis ou que façam sentido, porque se for optar pelas que mais vão sacrificar, parece que essas são as que mais vão ter efeito. E não quer dizer isso, a gente não sabe. Mas é igual, usa a mesma coisa. Se eu fizer o máximo sacrifício, eu vou ficar melhor. Eu vou ganhar uma saúde incrível e a imortalidade. Então todo esse jogo, né, tem que ser melhor pensado. A gente tem que poder se apropriar disso. Não é que as pessoas não possam se cuidar ou cuidar do seu dinheiro. Podem cuidar do seu dinheiro, mas assim, não de uma maneira louca, autoimposta, né? Mas de uma maneira responsável. Uma escolha que a gente faça e que saiba que, assim, não sabemos exatamente o que significa. Pra ninguém ficar assim de dono da verdade, porque vai ficar ruim. De conviver, né? Muito. Enfim. Conversas de louco. Conversa de louca, as loucas tudo aqui. As loucas na Rádio Elétrica. As loucas pira. As loucas pira no Melody 9. As loucas pira no Melody 9. Então tuita aí enquanto eu desligo aqui. Bom, o Ungaretti falou assim, qual filme? É o Dogville, Lars von Trier. Aí ele pergunta, viram o Lobão ontem no Roda Viva? O que é Lobão? O que é Roda Viva? Respondemos. Tu sabe o que é isso? Não. Nem eu. Ouvinte, super valeu, Cynthia. Love you. Um beijo. Beijos. Tchau.